Ei, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Sou Gabriel Cândido. Cara, vamos ter um papo legal. Antes eu deixo dar uns avisos primeiro. Aqui tá a câmera, aqui tá o meu celular. Eu vou transmitir ao vivo, né? Oi, gente. Enquanto eu vou fazer esse vídeo vai virar podcast, é certeza isso. E provavelmente esse vídeo vai ter duas partes, ou seja, eu vou dividir ele em dois. Porque eu vou estar falando de uma coisa que é um assunto muito presente e eu sei que eu vou aumentar ele. Então pro podcast ele vai... Oi, gente. Então pro podcast ele vai todo, ele vai sem cortes. E aqui pro YouTube provavelmente ele deve ter 2 vídeos. Eu vou tentar cortar ele no meio para eu ter 2 conteúdos. Mas vamos lá, gente. Então é isso. Olha a galera do Instagram. E vambora, gente. Hoje eu vou falar de memorial. E é um assunto que eu comentei nos stories do meu Instagram ontem. Porque assim, minha igreja teve uma conferência dia 21 e foi um momento assim muito ímpar, foi muito bom. Eu tava sentado no meu quarto, tava pensando, falei assim, cara, o quão importante é a gente ter essa noção do memorial. Eu acabei compartilhando um pouco no Instagram falando sobre isso, compartilhei alguns stories falando sobre isso. E eu vi que é um assunto grande e que dá pra liberar isso em um vídeo, liberar isso em um podcast. Então vamos falar sobre memorial, vamos falar sobre honra ao tempo, vamos falar sobre passado, sobre futuro, vamos falar sobre estação. Vou falar de muita coisa aqui, mas eu quero focar mesmo no memorial. Antes, deixa eu contextualizar vocês aqui um pouco. Quando eu falar sobre a estação virar, a gente tem que entender as dimensões que isso acontece. Existe na dimensão individual, que alguma coisa na minha vida virou. Existe na dimensão congregacional, ou seja, a minha igreja, minha comunidade de fé, meus amigos, nós transicionamos para uma nova estação. E também existe a medida nacional, sabe? Maior do que só a congregação, ou seja, uma nação. Então eu, Gabriel, eu posso falar que recentemente eu transicionei de tempo, ou seja, a minha estação virou durante um tempo. Eu posso falar também com autoridade que depois dessa conferência a minha igreja entrou em uma transição de estação. E eu não sei se eu tenho, eu não posso falar muito pro país, no país inteiro, mas sem dúvida é que o Brasil ele está passando por um tempo na viração da estação. Ou seja, eu vejo que o Brasil, há algum tempo atrás, estava caminhando uma igreja pós-avivamento, ou seja, ela saiu do avivamento, saiu daquela liberação das canções e estava caminhando na força do próprio braço. E eu sinto que Deus começou a ativar homens e mulheres para transicionar a nação. E é claro que a gente tem que entender que são dimensões diferentes e tempos diferentes para cada dimensão. Ou seja, para uma dimensão pessoal eu levo um certo tempo, uma dimensão congregacional eu levo um certo tempo, e para uma dimensão nacional eu levo outro tempo. Então a gente tem que entender que as estações elas viram, e isso é uma coisa extremamente importante. Nós temos que lembrar que as estações viram. Como assim as estações viram? Ou seja, nem tudo vai ser sempre como é. A única coisa que não muda é quem Deus é, pois Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas em relação ao tempo, ao que eu vivo agora, isso é mutável. Porque é normal, o Kairos de Deus, ele é um tempo determinado por Deus, e o Cronos, que é o tempo que nós, seres humanos, vivemos, ele é transicionado, ele é mudado, ele é configurado segundo o tempo que nós vivemos. Ou seja, dependendo de cada pessoa, ela está em uma estação de mais alegria, de mais ânimo, ou ela está numa estação de mais solitude, né? Para quem não sabe, assiste o meu último vídeo ou escuta meu último podcast, que eu estou falando exatamente sobre solidão, solitude e engloba tudo isso. Então nós temos que entender as estações que nós vivemos. E o quão importante é a gente entender a nossa estação? É porque nós andamos segundo a medida da estação. Ou seja, se a minha estação é sobre uma estação de crescimento espiritual, eu ando segundo a minha medida de crescimento espiritual. Ou seja, eu não corro mais do que é necessário. Porque se eu ando mais do que a minha estação pede, eu me canso. Mas se eu ando segundo a medida da minha estação, eu caminho segundo aquilo que Deus quer, porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, há tempo de crescer, há tempo de parar de crescer, há tempo de plantar, de retirar o que se plantou, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Ou seja, há um tempo para todas as coisas, e isso liga diretamente às estações, aos tempos que nós vivemos e aos momentos que nós vivemos.
É importante entender sobre a estação ter virado, sobre isso, sobre aquilo, mas é mais importante a gente entender sobre os dias virarem. Ou seja, o ontem ele não é o hoje, o amanhã não é o hoje. Ou seja, o agora, o momento que eu estou gravando esse vídeo, o momento que eu estou fazendo esse podcast, estou fazendo essa live, é o agora e isso não muda. Isso não tem como mudar. Por que não tem como mudar? Porque o agora é o que torna o agora ser agora. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui faz com que isso aqui seja o agora e não o passado. Mas, Gabriel, por que você está falando? Por que você está explicando isso? Porque a gente tem que entender que amanhã eu vou me lembrar do hoje. Amanhã eu vou me lembrar do ontem, né? No caso que seria hoje. Eu tô percebendo que eu tô sendo muito confuso dos últimos vídeos, mas por quê? Porque eu hoje, a conferência foi dia 21, hoje é dia 27. Eu lembro da conferência, eu lembro das 3 sessões, eu lembro das 6 horas de conferência, eu lembro das ministrações, eu lembro de quem cantou, das músicas que cantou, as pessoas que estavam, eu lembro as minhas orações, eu me lembro as palavras que foram entregadas. Por quê? Porque foi um dia marcante, foi um dia de viração de estação, virou a estação, então aquele dia é um dia marcante. Eu quero falar exatamente sobre esses dias, eu quero falar sobre estações. E a gente tem que entender que quando uma estação vira, nós temos que colocar uma pedra, levantar um memorial, dar graças a Deus pelo que nós vivemos e seguir. Ou seja, a estação da minha igreja virou, a estação pessoal virou, a estação da nação virou. O que nós fazemos? Nós colocamos uma pedra, levantamos o memorial e damos assim, graças a Deus por isso. E nós seguimos. Nós seguimos o caminho, nós não ficamos parados olhando o passado. Porque uma coisa que sempre foi falada aqui na região, quando eu tava na rua jogando bola e tal, a galera falava muito assim, cara, quem vive de passado é no museu. E mano, isso é muito verdade, porque o que eu vivo é o agora e não é o passado. Porém, eu me lembro do passado para eu honrar o meu passado. Porque o passado ele me faz quem eu sou hoje. O futuro será quem eu sou, mas o agora é o que eu estou vivendo, é quem eu sou. O passado eu tenho que honrar, eu não tenho que me prender ao passado. Sabe, é muito errado a gente transicionar de estação e se prender à estação passada. Porque quando o odre novo está bem estabelecido, ele é para receber um novo odre, um novo vinho, porque odres novos são para vinhos novos, para os dois envelhecerem juntos. Ou seja, quando eu tenho um odre novo e eu coloco um vinho novo no odre, é para que esse vinho e esse odre se envelheçam juntos. Ou seja, com o passar do tempo é juntos e não separados. Então não adianta eu colocar um memorial e seguir sem honrar o passado. E não adianta eu colocar um memorial e eu não seguir e ficar no passado. Porque errado para mim errado para nós como filhos de Deus, como servos, como peregrinos nessa terra, é amarmos mais o que nós vivemos aqui do que aquilo que nós viveremos. Porque em Hebreus fala que existe uma pátria superior, ou seja, existe uma glória superior. E se nós nos prendemos a essa pátria agora, se nós nos prendemos a isso aqui agora, o apóstolo Paulo vai dizer assim, aquele que espera coisas nessa terra mais do que no céu, este homem é um miserável. Porque nós temos que almejar o amanhã, não o que eu estou vivendo. Não, é exatamente porque eu amo a volta de Jesus que eu honro o que eu estou vivendo. Então, entendendo que a estação virou, eu honro aquilo que eu vivi, eu honro tudo que já aconteceu e eu vou seguir o caminho. Porque eu não posso me prender ao passado. E o maior problema do passado é quando ele deixa de ser apenas um momento que nós honramos, que nos traz vigor, que nos reanima, que nos lembra e se torna um altar de adoração. Como assim? Se eu começo a adorar aquela conferência, eu começo a adorar aquele culto, aquela vigília, aquele evangelismo, cara, eu começo a entrar em um buraco de idolatria. Recomendação para vocês, escutem o podcast do Florecast, né, sobre idolatria, é muito importante, vai escutar, é bom demais. Então, meus amigos, se eu levanto um altar de idolatria, eu começo a me afundar dentro desse altar. Eu começo a me achar dentro de um altar de idolatria. Então, se eu começo a idolatrar o meu passado, ou seja, se eu começo a idolatrar a conferência, se eu começo a idolatrar o culto, sabe, eu me prendo aquilo, eu me torno refém daquilo. Mas se Cristo veio para nos libertar, por que eu tenho que me prender ao passado? Por que eu tenho que me prender àquilo que já passou? Sendo que Cristo estabeleceu algo novo. Porque nós sabemos que Deus é novidade de vida.
Nós sabemos que Deus é novidade de vida. Ou seja, se nós olhamos para Deus, se nós permanecemos olhando para Deus, nós nos agarramos na santidade, na novidade do poder de Deus. Pode acontecer o que for, eu honro o passado, mas eu quero mais. Porque a novidade de vida me cativa mais do que eu já vivi. O que eu vejo em Jesus hoje me cativa mais do que foi aquela conferência. O que eu vejo no Espírito, em Jesus, em Deus, me cativa mais do que o meu passado. Então eu levanto o memorial e eu sigo. Eu levanto um momento e falo assim, cara, Deus, obrigado. Obrigado por essa estação. Deus, obrigado porque o Senhor é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por isso. Mas Deus, nós entramos numa nova estação. Sabe? A conferência ela foi muito uma chave sendo virada, uma estação sendo virada, um tempo novo sendo liberado. A água se separando foi algo muito, muito forte para o âmbito congregacional, sabe? Para a igreja, para a comunidade de fé, não só para o individual. É claro que teve, eu posso falar por mim, foi muita coisa no meu pessoal que foi desatada, mas eu sei que de amigos e pessoas que foram desatadas na vida pessoal, mas o âmbito congregacional ele foi muito tocado, sabe? Um divisor de águas, foi um tempo de ser liberado. E sabe, se todo dia eu deito na minha cama e falo, cara, que saudade da conferência, que saudade do momento que a Samara fez o louvor, que saudade da palavra do pastor, que saudade da palavra do Kim, saudade da palavra da Tayana, do louvor do Matheus e do Juan, saudade do louvor da Gabi, sabe? Eu me prendo aquilo, mas eu não quero me prender ao passado, eu quero honrar o meu passado, mas eu quero viver o novo. Então, meus amigos, se eu começo a me prender ao passado, eu começo a me prender em idolatria pelo passado. Só que Deus não aceita idolatria, porque Ele diz, olha, eu sou o único Deus, ou seja, me adorem, não adorem mais nada, mais ninguém. Então, meus amigos, nós precisamos entender que a idolatria é um pecado e idolatrar o passado é um pecado. Êxodo 12, versículo 14. Este dia será um memorial. Vós o celebrareis com uma festa ao Senhor e com estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Gente, o que é um memorial? É um dia que nós lembramos. É algo que eu olho e eu lembro para aquilo. O que é um memorial? É quando eu paro e eu olho para o meu passado e eu falo assim, cara, obrigado, Jesus, por isso. Isso passa de geração em geração, sabe? O memorial, ele não dura um dia, ele não dura uma semana, ele não dura um ano, ele dura uma vida. Quando eu levanto o memorial, eu estou fazendo eu me lembrar por uma vida inteira. Não por um dia, não por uma estação, mas por uma vida. Ou seja, eu levantei o memorial dessa conferência dia 21, sabe? Eu levantei o memorial dela. Ou seja, daqui 10 anos eu vou me lembrar dela. Mas eu não quero me lembrar com um sentimento de querer voltar. Mas eu quero me lembrar com o desejo de honrar aquilo que eu vivi. Honrar aquilo que eu senti. Honrar aquilo que foi liberado. Ou seja, um memorial, ele dura todas as nossas gerações, ele é perpétuo, ou seja, levantaremos memoriais sobre as estações das nossas vidas e nós iremos honrá-los e não adorá-los. Gabriel, o que eu posso levantar um memorial? Cara, o dia que você aceitou Jesus, este dia é um bom dia para se levantar um memorial. O dia que você pregou o evangelho na rua e alguém foi curado. O dia que você foi numa conferência e Jesus te entregou uma palavra. O dia que você foi num culto comum de domingo ou de dia de semana e Jesus te deu uma palavra, desatou sua vida, sabe? Esses dias são dias que nós levantamos memoriais. Sabe, o memorial ele não é só para grandes eventos como conferências ou vigílias, mas ele é para a vida. Ou seja, eu levanto o memorial para o dia que o Senhor me tocou, sabe? Hoje é dia 27, hoje é sexta-feira, e incrivelmente hoje saiu muita coisa, lançaram músicas novas, músicas de pessoas incríveis. Hoje, aliás, é um dia que a música da minha irmã saiu e tal. De música de amigos, então grandes coisas aconteceram hoje. E eu estava lendo hoje um relato de um cantor falando sobre a música, e ele contava a experiência de quando a música surgiu em 2016 e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Ou seja, ele se lembra, mas ele não quer voltar para aquilo. Ele se lembra, mas ele não deseja permanecer naquilo. Eu me lembro da conferência, mas eu não quero permanecer nela. Eu me lembro das vigílias, eu me lembro das curas, eu me lembro das salvações, mas eu não quero me prender a isso. Eu não quero me cativar somente a isso, mas eu quero algo superior. Eu quero algo além, eu quero ir mais fundo, eu quero ir longe.
E é sobre isso o memorial. Eu parar, eu me lembrar e falar assim, cara, eu não posso me prender a isso. Sabe, nós vemos hoje em dia a cultura do TBT. A pessoa pode fazer qualquer coisa. Chega quinta-feira, a pessoa posta lá, hashtag TBT, que saudade. E ontem mesmo eu até conversei com uma pessoa sobre isso e tal, a gente rachou de rir, porque ela ia postar falando que tava com saudade de um dia e queria voltar para esse dia, mas Jesus deu um puxão de orelha nela e falou assim, ó, não vai fazer. Então, nós temos esse costume de lembrar. E cara, nós já temos um passo andado. Nós temos um passo andado que é, eu lembro, eu me lembro. E cara, ok, parabéns, você se lembra. Mas nós temos um problema que é a idolatria. Em vez de lembrarmos e honrarmos aquilo que foi, nós adoramos aquilo que foi. E Deus não nos chamou para adorar um passado. E Deus não nos chamou para adorar uma estação, mas Ele nos chamou para adorar a Ele.